Olá, seja bem-vindo ao Mundo Soja. Hoje vamos conhecer um pouco mais o complexo soja no Piauí. Apelidado de caçulinha no segmento, o estado tem investido no grão há 25 anos e tem visto a evolução no complexo. Para analisar a produção do grão no estado, eu recebo agora o Alzir Neto, que é presidente da AproSoja Piauí. Olá, Alzir, seja muito bem-vindo. É satisfação te receber aqui no Mundo Soja. Obrigado, muito boa tarde, Tiago e todos os telespectadores aí do programa. Eu gostaria que você começasse falando para a gente então, um pouco da história da produção de soja aí no estado. Teve início no começo da década de 90, ainda finalzinho da década de 80, na realidade, de forma bastante tímida, né? 1990, para você ter uma noção, o Piauí plantava em torno de 20 mil hectares de soja. Salvo engano, a série histórica começou a catalogar isso a partir de 92. Eu acho que foi em 92 a estimativa era que o Piauí plantava em torno de 20 mil hectares de soja. E foi uma fronteira que foi aos poucos sendo descoberta ao longo dos anos, se intensificou bastante a partir do ano 2000. Então, assim, de fato a gente tem esse título de ser o caçulinha, porque realmente desses últimos estados que tiveram essa vocação voltada para o agronegócio de forma mais intensa, o Piauí foi de fato o último, né? O Maranhão um pouco antes, a Bahia um pouco antes que o Maranhão, o Tocantins ali mais ou menos junto do Maranhão e da Bahia, e enfim, foi aonde se descobriu o cerrado piauiense, as chapadas, né, que ficam localizadas no sudoeste do estado, e hoje tem-se um potencial muito significativo, que é importante para a economia do estado, que é importante para a economia regional e, sem sombra de dúvida, ajuda a alavancar o crescimento social e econômico de toda essa população que era, até podemos dizer, de fato esquecida, né? Tinha uma dificuldade tremenda, que hoje a gente ainda enfrenta alguns gargalos, mas muito, muito intensificada. Bom, partindo desse ponto aí das dificuldades que você citou, quais foram os principais desafios de quando vocês começaram para chegar até hoje, aí como um estado em expoente, né, crescimento para a soja aqui no Brasil? Muito dessas pessoas, desses verdadeiros desbravadores que vieram para essa região aqui, começaram a transformar essa realidade, né? O Estado começou a ter mais condições de competitividade, né? Eu falo isso até, eu dou um exemplo, meu pai chegou no começo da década de 90 também, e, e aí, naquela época, se comprava combustível num posto de combustível a mais de 400 quilômetros da fazenda. Hoje nós temos mais de 10 fornecedores de óleo diesel de forma bastante sofisticada, com mecanismos de compras que facilitam a gestão do produtor. Aquela época também a gente entregava soja em balsas, na antiga Ceval, que depois foi adquirida pela Bunge. Hoje nós temos mais de 20 tradings, aliás, praticamente todas as trades mundiais que comercializam soja se encontram na região. Além de ter uma indústria instalada no Piauí de grande capacidade da Bunge, além de ter outras pequenas indústrias no estado, que ainda é muito pobre, tá? O parque industrial do estado do Piauí é praticamente inexistente, uma ou duas, mas assim tem um mercado consumidor muito forte, tem o Nordeste, tem um setor avícola muito forte, tem crescido bastante as perspectivas de integração lavoura-pecuária, já com alguns confinamentos. Então, assim, o grão ele vem de fato qualificando a alimentação do mundo e trazendo cada vez mais um produto mais acessível.
Alzira, agora o crescimento também ele é muito notório, né? A gente pode afirmar desse jeito. Teve um crescimento de mais de 8% aí na área plantada deste ano em relação à safra anterior. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre isso para a gente. Isso quer dizer que cada vez mais produtores estão sendo adeptos aí ao plantio da soja no Piauí? Ah, sim, sem sombra de dúvidas, porque se você pegar os últimos 10 anos, o Piauí cresceu, a agricultura, né, o PIB agrícola piauiense cresceu da ordem de 10% ao ano, uma média geral. Teve ano que cresceu um pouco mais, um ano que cresceu um pouco menos, mas foi um crescimento muito orgânico e muito sustentável. Então, essa perspectiva de crescimento, ela trouxe mais pessoas dispostas a investir, porque às vezes eu sinto que a gente vive um mundo de faz de conta, né? Assim, todo mundo acha que a nossa atividade é extremamente rentável, é fácil vir, desbravar, abrir um cerrado e começar a produzir soja. Assim, a gente, como a nossa história é até um pouco curta, nós conseguimos contar ela de forma mais eficiente. Então, assim, é muito complexo se transformar um cerrado, é muito complexo trazer para um solo que ele é negativo características e composições físico e químicas que façam estruturação para a gente ter potenciais produtivos altíssimos. O Piauí é acima da média nacional em termos de produtividade. Esse ano deve chegar próximo dos 60 sacos por hectare, e bastante novo, porque a fertilidade dos cerrados ela se constitui com o tempo, né? Com o passar do tempo, que a gente começa a fazer a correção devidamente, com o passar do tempo que a gente começa a instalar as condições de saturação de bases desejáveis, com o passar do tempo a gente começa a criar os índices nutricionais de fertilidades desejáveis, e mesmo assim, com pouco tempo a gente já conseguiu atingir tudo isso. Então, eu acho que mostra a técnica, a capacidade que o produtor tem, a exigência que se tem para o Piauí. Como eu digo, o Piauí não é um estado fácil de se produzir, porque nós temos uma restrição hídrica, nós temos um clima menos intenso, a cadência de chuvas ela é complexa, então é um estado que permite menos, que não permite grandes erros, ou talvez que permite poucos erros, diferentemente de uma situação de uma região como o Mato Grosso, como o Paraná ou como o Rio Grande do Sul, que chove de forma constante, que você tem solos já trabalhados de 70 anos de plantio direto. Então, assim, aqui o erro ele é muito mais visível. Aqui uma falha humana ela é muito mais identificada. Então, o produtor piauiense ele se destaca realmente porque ele precisa fazer um dever de casa muito mais atento. Se a média nacional é 6, no Piauí é 8. Então, para passar, a gente precisa tirar acima disso. Com toda certeza, né, Alzira? Agora eu gostaria que você voltasse a falar com a gente um pouco daquela questão do clima, que é o que interfere em diversas culturas, e aí, com certeza com vocês não é diferente. A gente viu espelho disso, o que aconteceu no sul do país, que é considerado uma das áreas que mais chove durante esse período de plantio da soja, e esse ano nós tivemos uma quebra de safra muito significativa por lá. Parte do Mato Grosso do Sul também aconteceu a mesma coisa. E vocês aí já parte que já é natural, né, do clima da região, já é natural. Como vocês fazem para driblar essa questão climática e conseguir produzir assim em grande escala? Se você reparar bem no mapa do Brasil, né, e pegar especificamente a região Nordeste, o Piauí ele é um estado do meio, né? E ele é um estado que divide o Nordeste do semiárido, do Nordeste do Cerrado e até do Nordeste da Amazônia, né? Que a gente sabe que o Maranhão também pega uma parte da Amazônia legal. Então, o Piauí, na sua essência, se nós formos fazer uma avaliação aqui em termos climáticos e de vegetação, ele é um estado de transição, tanto da vegetação da caatinga para o cerrado, quanto do clima semiárido para o tropical. Então, por ser esse estado de transição,
nós temos chuvas um pouco mais frequentes no período do verão, do hemisfério sul, e temos um limitante volumétrico. Então, o estado do Piauí, ele não, e aí falando especificamente do Cerrado do Piauí, ele não tem altos índices pluviométricos, né, como tem região do Pará, de Amazônia, enfim, próprio Mato Grosso, etc. Né? Se um volume médio aqui do Cerrado, eu diria aí que é em torno de 1.100 a 1.200, 1.300 milímetros, né? Algumas regiões até menos que isso, e detém essas características de um cerrado um pouco mais pobre do que as demais. Essa restrição climática, ela faz com que, primeiro, a gente tenha pouca área de safrinha, né? Sobretudo porque a janela é um pouco mais curta e nós ainda temos áreas muito novas, então não é, não é comum se utilizar muito materiais precoces ou super precoces, né? Que garanta uma safrinha, mas a gente sempre costuma dizer, o Piauí é hoje, para a realidade da biotecnologia que nós temos hoje, para a realidade das características que nós temos hoje, do histórico de fertilidade que nós temos hoje, o estado é um estado que garante uma safra cheia. E aonde a gente começa a avançar mais um pouco são nas coberturas, sejam braquiárias, normalmente gramíneas em geral, milheto, sorgo, e o próprio contexto da integração lavoura-pecuária, que eu particularmente sou um grande entusiasta, acredito que é sine qua non, é essencial para a economia do nosso estado a gente crescer nessa parte da intensificação da pecuária, porque nós temos 12 meses do ano e nós praticamente só usamos com a cultura da soja 4 meses. Então, assim, e conseguimos fazer uma boa cobertura, vir seja uma braquiária ou uma gramínea qualquer, com um índice nutricional extremamente elevado, onde a gente consegue casar perfeitamente e colocar na rotação de cultura a lavoura de carne, a pecuária, e estender isso de uma forma mais intensificada. Eu gostaria que você falasse para a gente também, Alzir, onde vocês comercializam essa soja que é produzida aí, se é no mercado interno, se vai para exportação, como que é feito aí o rendimento do produtor que investe na soja aí no estado do Piauí? Como eu te falei, o Piauí é um estado de um parque industrial muito pobre, praticamente uma indústria apenas. Essa indústria ela tem aí em torno de 10 a 15% do mercado de soja e em torno de 80, 85, quase 90% da soja piauiense segue para exportação. O maior comprador é a China, né? E nós temos os grandes players do mercado aí, né? Todas essas trades de originação, né? Bunge, Cargill, CHS, Amage, Dreyfus, enfim, todas elas compõem o nosso portfólio aqui de originadores. Alzir, agora uma questão muito interessante também, que não tem como a gente fugir desse debate, é porque a gente já tá finalizando a colheita em algumas regiões e o produtor já está pensando na próxima, vocês já estão pensando na safra 2022-2023. Mas dentro dela a gente vive um momento de incerteza, que é com essa questão dos fertilizantes, principalmente os que vêm ali da região onde está o conflito no leste europeu. Isso preocupa também vocês da ProSoja Piauí ou dá para fazer tranquilo essa safra aí e já tem que se preparar, voltar os olhos para a safra seguinte? Como é que está esse planejamento aí de vocês? Eu diria que para nós o conflito ele é muito mais grave do que qualquer outro estado do Brasil. Mais importante do que para o Mato Grosso, mais importante do que para o Pará, para qualquer um. Veja, nós somos de fato caçula. Nós temos pouca constituição de solo. Nós temos um pouco histórico de fertilidade. Você virar para um piauiense, um produtor piauiense médio, normal, e dizer assim, não,
diminui aqui o teu cloreto de potássio, tira um pouquinho aqui do fósforo, não faz isso, faz aquilo. É quase que mandar o cara passar a forca e se pendurar, né? O Mato Grossense, o Paraná lá está fazendo várias coisas, está buscando alternativas. Agora, como que a gente faz uma alternativa num solo novo? Peraí, os caras estão com 70 anos de sistema de plantio direto, com ciclagem de nutrientes, sistema de uma adubação de sistema de fato implantada, várias culturas, tem uma saturação de base bastante estabelecida, tem índices mínimos, né? Se ele tirar um pouco o pé, a produtividade dele não baixa. Agora, como é que você chega para uma área que nós abrimos esse ano e fala assim, não, vamos diminuir aqui, em vez de botar 100 pontos aqui, vamos botar 50. Aí, e não é proporcional, né? Se você disser assim, não, aí você não vai produzir 40, você vai produzir 20. Não, é assim, é deixar de produzir, né? Então, o conflito ele é muito mais intenso e muito mais representativo para o piauiense. É óbvio que se especula, né, e fala, as grandes manchetes colocam como o Mato Grosso é o grande afetado. Não é verdade. Proporcionalmente não é verdade. Agora, claro, pela grandeza, né, o Mato Grosso são 30 Piauí, né, são 30 milhões de hectares, né, 36, salvo engano. Então, assim, a gente está chegando a 1 milhão de hectares agora, mas proporcionalmente para a gente é muito mais impactante e vai certamente trazer uma das safras mais caras da história para o produtor, aquele que está aguardando também para ver, não, o preço está muito alto, vai baixar, a guerra vai acabar, esse produtor ele corre risco de ficar sem o produto. Isso aí a situação está como essa. Nós temos vários e vários fornecedores, e não só de fertilizantes, tá? De componentes, uma série de coisas. Tem trator que está sendo entregue sem piloto automático, tem colheitadeira que está sendo entregue sem peças básicas, sem cardan. A gente começou a entrar até num certo sucateamento dessas máquinas mais modernas, mais novas. Então, assim, no contexto como um todo, precisa ser bastante avaliado e a severidade que a próxima safra pode trazer para quem não se antecipou, não se preparou e não tem esse custo muito bem feito, muito bem delineado, essa conta muito bem desenhada, é bem complexo se for assim, ainda tem alguns produtores aqui que tem áreas aí, né, como eu te disse, o Piauí é do final da década de 80, começo da década de 90, tem vários produtores aqui da década de 80 que pode se dar o luxo, sim, de tirar um pouco o pé e tal, mas esse cara não é a realidade do Estado, né? Esse cara não é a realidade do Estado, esse cara é a realidade do Estado, a maciça realidade do Estado é o produtor que começou a abrir suas áreas no ano 2000, 2005 em diante, aí, 2008, 2010. Então, são lavouras de no máximo 10 anos, 15 anos, e temos muita área. Como você bem disse, aumentamos em 8%. Então, aí, são 8% em 1 milhão, são 80 mil hectares. Né? Então, não é pouca coisa. Com certeza, Alzira. Agora, uma questão interessante também que você tocou nesse assunto é o alto custo de produção. A gente vê aí, de uns dias para cá, quedas no dólar, quedas também no barril de petróleo, depois sobe, o dólar continua ali instável, mas esse valor não é repassado para os produtores. Por mais que tenha baixas lá, os insumos para vocês ainda continuam muito alto. O que fazer para diminuir esse negócio e ficar paridade mesmo de fato, para diminuir um pouco aí esse custo de produção, que consequentemente fica caro para o produtor, depois vai ficar caro para o consumidor também, né? Certamente, né? Nós temos um mercado que tem um jogo global assim muito forte, muito pesado, né? Então esse custo ele não é passado imediatamente para o produtor. Como eu costumo dizer sempre, produtor nós não somos vendedores de soja. Quem é vendedor de soja são as grandes traders, é a Bunge, a Cargill e etc. Eles são vendedores de soja. Nós repassamos, né?
Então, assim, o que o produtor tem que fazer para se proteger? Ele tem que fechar seu custo. Ele tem que fazer a sua conta, entender o que é que precisa e ter a plena convicção que a moeda nem é soja, nem é real, nem é dólar. A moeda dele é saco de soja. Então, essa lavoura vai custar 46 sacos de soja. São 46 sacos de soja que ele precisa para fazer esse custo. Ele precisa produzir mais do que isso para ter uma margem líquida. Então, é o que eu digo. O ano inteiro eu estou travando soja. E eu acho que é a coisa prudente, porque ninguém, garanto a qualquer um de vocês que ninguém tem um pleno conhecimento e tem a noção o que é preço de mercado. Ninguém imaginava uma pandemia, ninguém imaginava uma guerra dessas proporções, ninguém imaginava todos os incidentes que aconteceram. Eleição está aí, é um contexto extremamente complexo. Então, assim, o mercado ele vive dessas informações e a gente, para tentar se proteger, tem que estar sempre travando um pouco. Então, buscar uma política de preço médio. Não tem como você só acertar. Chegou muita gente no final do ano anterior, 2000, janeiro de 2021, final de 2020, começo de 2021, saca de soja a R$ 110. Pô, extraordinário, que grande preço, fantástico. Vende o barracão inteiro. E soja chegou aos patamares que chegou. Do mesmo jeito como eu já vi várias e várias vezes a gente com valores. E o número em real ele engana às vezes, né? Mas você pega. Nós já comercializamos soja a $14, né? 13, 15, 16. Uma soja, um valor médio que a gente sempre tinha assim em mente era 20, 21, era um preço muito bom. Então, chegou aí a quase 40, né? E do mesmo jeito, pode ser que amanhã reverta para os 14 de novo. Então, infelizmente, a única proteção que o produtor tem é ele estar sempre travando o seu custo e diluindo os seus travamentos. Eu não acredito naquele que vou deixar minha soja toda para vender quando chegar a determinado ponto, porque ninguém controla o preço. Não adianta, não, é um mercado global, é uma commodity, é impossível. Com toda certeza, né, Alzir? Agora, para a gente estar chegando aqui já no final do nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente também se você ainda vê o setor aí como otimismo e se o Piauí pode crescer um pouco mais ainda essa área plantada. A gente já viu que cresceu significativamente, se tem espaço para mais e como você vê o setor aí para vocês do Piauí, se o cenário ainda segue otimista, mesmo com todos esses gargalos aí que você citou para a gente. Sim, o Piauí tem a capacidade de dobrar a sua produção, né? Nós ainda temos muitas áreas que podem ser beneficiadas, podem tornar para a agricultura. Nós temos um potencial de crescimento na produtividade e nós podemos também crescer ainda muito nessa diversificação das lavouras. Mas eu acredito que para o ano que vem já se projeta um crescimento horizontal e vai depender muito dessa conjugação desses fatores externos para a gente entender se esse crescimento ele também vai conseguir garantir uma média de produtividade suficiente para que haja um crescimento da produção. Mas sim, eu apostaria aí que para o ano que vem a gente tem um crescimento de no mínimo em torno aí de 3 a 5%. Alzir, então para a gente encerrar, deixa uma mensagem para os produtores aí do Piauí, para que fiquem motivados a próxima safra que já está chegando, né? O produtor piauiense, assim, eu sempre tiro o chapéu, me orgulho muito de ser produtor aqui. Nós estamos chegando ao final, né? Nós não concluímos ainda a nossa colheita, mas foi um ano de muita luta, de muita vitória. Graças a Deus, nós temos conseguido mostrar a grande
transformação que foi o agronegócio, que é o agronegócio e a agricultura aqui no estado. E eu acho que nós temos que seguir bastante cautelosos para a próxima safra. É uma safra para se buscar mais segurança, né? Não vamos se empolgar muito, né? O produtor, eu acho que é natural, a gente vive muito da esperança, né? Da esperança que Deus mande chuva, da esperança que as coisas sucedam da forma como a gente percebe, né? Afinal, nós temos uma indústria a céu aberto, mas é importante que esse ano se trabalhe com um pouco mais de cautela. Custos estão bem mais elevados, né? Alguns fertilizantes quadruplicaram o valor, alguns químicos triplicaram o valor, então assim é inevitável que o custo seja mais alto, então precisa um pouco mais de cautela, fechar um pouco mais, travar um pouco mais o custo, ver se consegue já fazer uma dinâmica, está mostrando boas perspectivas do valor da soja para o ano que vem. Não dá para olhar o momento, porque é indiscutível que o mercado muda. Como eu disse aqui, nós passamos eventos, né, epidêmicos, né, uma epidemia que ninguém imaginava, que o mundo ficou trancado por quase 3 anos. Então, assim, todo esse contexto global aí que atrapalha. Então, eu deixo aqui a mensagem de mais cautela para o ano que vem. Tá certo, Alzir. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais desse cenário do que é a ProSoja Piauí e até um próximo encontro. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos vocês aí. Um grande abraço. Tá certo, e você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação aqui do seu canal AgroMais. É claro que a gente se encontra. Até lá!